Sejam bem-vindos. Estamos hoje então começando a unidade 3, Estratégias de Aprendizagem do módulo 4, e hoje vamos falar do primeiro tópico, que intitula-se Aprendizagem Ativa. Quando falamos em aprendizagem eficaz, precisamos compreender um princípio fundamental da neurociência. O cérebro aprende melhor quando participa ativamente do processo. A aprendizagem ativa é uma abordagem educacional centrada na participação do aluno. Ela envolve engajamento cognitivo, emocional e comportamental no processo de aprender. Ou seja, aprender não é apenas ouvir ou ler informações. Aprender significa interagir com o conhecimento. Na aprendizagem tradicional, muitas vezes o aluno assume um papel passivo. Ele escuta o professor, anota o conteúdo e tenta memorizar. Porém, nesse modelo, o cérebro tende a registrar menos informações. Na aprendizagem ativa, acontece o contrário. O aluno questiona, discute, aplica e reflete sobre aquilo que está estudando. Esse envolvimento ativa diversas áreas do cérebro ao mesmo tempo. A neurociência mostra que quanto mais áreas cerebrais participam do processo de aprendizagem, mais forte será a formação das conexões neurais. Isso significa maior retenção e compreensão. A participação ativa aumenta dois fatores essenciais para o aprendizado: atenção e motivação. Quando estamos motivados e atentos, o cérebro libera neurotransmissores importantes, como a dopamina. A dopamina aumenta o foco e favorece a aprendizagem. Entre as estratégias mais comuns de aprendizagem ativa estão discussões em grupo. Quando pessoas discutem ideias, o cérebro precisa organizar argumentos, analisar informações e formular respostas. Esse processo fortalece o raciocínio e a memória. Outra estratégia importante é a resolução de problemas. Resolver problemas exige pensamento crítico e tomada de decisão. Isso estimula áreas do córtex pré-frontal responsável pelo planejamento e pelo raciocínio. A aplicação prática do conhecimento também é fundamental. Quando utilizamos aquilo que aprendemos, as conexões neurais se fortalecem. O cérebro interpreta essa utilização como sinais de que aquela informação é importante. Métodos como estudo de caso aproximam o conteúdo da realidade. Eles permitem analisar situações concretas e aplicar conceitos teóricos. Isso aumenta o significado pessoal do aprendizado. Outra metodologia bastante utilizada é a aprendizagem baseada em projetos. Nesse modelo, o aluno desenvolve tarefas ou projetos reais. Durante o processo, ele precisa pesquisar, analisar, criar soluções e apresentar resultados. A aprendizagem colaborativa também desempenha papel importante. Quando trabalhamos em grupo, o cérebro recebe estímulos sociais e cognitivos. A interação social ativa circuitos neurais ligados à empatia, linguagem e cooperação. Outro conceito importante é a prática deliberada. Prática deliberada significa repetir uma atividade com foco em melhoria contínua. Não se trata apenas de repetir mecanicamente, mas de repetir com atenção e intenção de aprimorar. Nesse processo, o feedback imediato é essencial. Quando recebemos retorno sobre nosso desempenho, conseguimos corrigir erros e fortalecer acertos. Isso acelera o aprendizado. A aprendizagem ativa também envolve um conceito chamado metacognição. Metacognição significa pensar sobre o próprio pensamento. Ou seja, o aluno passa a refletir sobre como aprende. Essa habilidade permite monitorar o próprio processo de aprendizagem. O aluno começa a perceber quais estratégias funcionam melhor para ele. Outro fator importante é o uso de múltiplos sentidos no aprendizado. Quando visão, audição
e ação participam juntas do processo, mais áreas do cérebro são ativadas. Isso fortalece a formação de redes neurais complexas. A emoção também influencia a aprendizagem. Experiências emocionalmente significativas tendem a ser lembradas com mais facilidade. Ambientes de aprendizagem estimulantes favorecem esse processo. Espaços que incentivam criatividade, participação e diálogo aumentam o desempenho cognitivo. O uso de tecnologias interativas também pode potencializar a aprendizagem ativa. Simulações, vídeos interativos e ferramentas digitais criam experiências mais envolventes. Uma das grandes vantagens da aprendizagem ativa é a retenção de longo prazo. Quando o aluno participa ativamente, o conhecimento se torna mais duradouro. Além disso, ocorre algo chamado transferência do conhecimento. Transferência significa aplicar o que foi aprendido em novas situações. Essa é uma habilidade essencial na vida profissional e pessoal. Outro benefício importante é o desenvolvimento da autonomia. O aluno deixa de ser apenas receptor de conteúdo e ele se torna protagonista do próprio aprendizado. No contexto do Instituto Neuromaster, a aprendizagem ativa é fundamental. Ela permite integrar teoria e prática e transformar o conhecimento em experiência real. Assim, aprender deixa de ser um processo mecânico e passa a ser uma experiência significativa que desenvolve mente, emoção e comportamento. Vamos agora para o ponto 2. Repetição espaçada. Uma das estratégias mais eficazes para fortalecer a memória é a repetição espaçada. Essa técnica é baseada em princípios científicos de neurociência e da psicologia cognitiva. A repetição espaçada consiste em revisar conteúdos em intervalos de tempo planejados. Em vez de estudar tudo de uma vez, o conteúdo é revisado diversas vezes ao longo do tempo. Esse processo aproveita os mecanismos naturais da memória. O cérebro tende a esquecer informações gradualmente. Esse fenômeno é conhecido como curva do esquecimento. Após aprender algo novo, a memória começa a enfraquecer. Se não houver revisão, grande parte da informação pode ser perdida. A repetição espaçada atua exatamente nesse ponto. Cada revisão reforça os circuitos neurais associados à informação. Isso fortalece a memória de longo prazo. Esse método é mais eficaz do que o chamado estudo intensivo ou estudo em massa. No estudo intensivo, a pessoa passa muitas horas estudando o mesmo conteúdo de uma vez. Embora isso possa gerar a sensação de aprendizado imediato, a retenção costuma ser temporária. Já a revisão distribuída produz memórias mais duradouras. A repetição espaçada também estimula a recuperação ativa da informação. Recuperar algo da memória fortalece as conexões neurais. Por isso, lembrar é mais eficaz do que apenas reler. A tentativa de recordar ativa intensamente o cérebro. Os intervalos de revisão podem aumentar gradualmente. Por exemplo, revisar após um dia, depois após 3 dias, depois após uma semana. Esse aumento progressivo fortalece ainda mais a memória. O cérebro interpreta essas revisões como sinal de importância. O hipocampo tem papel central nesse processo. Ele participa da consolidação da reorganização das memórias. Outro fator essencial é o sono. Durante o sono, o cérebro reorganiza e fortalece as informações aprendidas. A emoção também influencia a retenção. Conteúdos com significado pessoal tendem a ser mais lembrados com mais facilidade. A repetição espaçada pode ser aplicada em diversos contextos. Ela é muito utilizada
no estudo acadêmico. Também é eficaz no aprendizado de idiomas. Ferramentas digitais podem ajudar nesse processo. Existem aplicativos que utilizam algoritmos para calcular os intervalos ideais de revisão. Mas a técnica também pode ser aplicada manualmente. Uma estratégia simples é o uso de flashcards. Cada cartão contém uma pergunta ou conceito. Ao revisar os cartões em intervalos regulares, a memória se fortalece. Pequenas revisões frequentes produzem melhores resultados do que sessões longas e raras. Outro benefício da repetição espaçada é a redução da sobrecarga cognitiva. Distribuir o estudo ao longo do tempo evita fadiga mental. Isso melhora a qualidade da aprendizagem. Também aumenta a capacidade de concentração. A técnica também favorece a transferência do conhecimento. Informações bem consolidadas são mais facilmente aplicadas em novas situações. No contexto educacional, a repetição espaçada melhora o desempenho acadêmico. Ela reduz o esquecimento e aumenta a retenção de longo prazo. Na área clínica, essa técnica também pode ser usada em reabilitação cognitiva. A prática repetida ajuda a fortalecer funções cognitivas comprometidas. Por isso, a repetição espaçada é considerada uma das estratégias mais eficientes para potencializar a memória e a aprendizagem. Vamos agora ao ponto número 3, métodos de Losse. Palácio mental, versão expandida. O método de Losse é uma técnica clássica de memorização. Ele também é conhecido como palácio mental. Essa técnica foi utilizada desde a Grécia Antiga por oradores que precisavam memorizar discursos longos. Ela aproveita uma habilidade natural do cérebro humano, a capacidade de lembrar lugares e trajetos. Nosso cérebro possui grande facilidade para registrar informações espaciais. Isso ocorre porque o hipocampo está fortemente ligado à navegação e à memória espacial. O princípio do método é simples. Consiste em associar informações a locais familiares. Esses locais funcionam como compartimentos mentais para armazenar conteúdos. Para utilizar a técnica, o primeiro passo é escolher um ambiente conhecido. Pode ser sua casa, ou o caminho que você faz todos os dias. Depois disso, você define uma rota dentro desse ambiente. Cada ponto dessa rota será usado para armazenar uma informação. Esses pontos são chamados de losse. Em seguida, você associa cada informação a um desses locais. Essa associação deve ser visual, criativa e marcante. Quanto mais inusitada for a imagem mental, melhor será a retenção. Por exemplo, imagine um objeto gigante em cima de uma mesa, ou um objeto se movendo de forma exagerada. Essas imagens ativam áreas visuais do cérebro. Quando várias áreas cerebrais são ativadas, a memória se torna mais forte. Isso cria múltiplas conexões neurais para a mesma informação. Para recuperar as informações, basta percorrer mentalmente o trajeto. O cérebro caminha pelo ambiente e encontra as informações armazenadas. Esse método facilita a recordação sequencial. Por isso, ele é muito útil para memorizar listas, discursos e conteúdos estruturados. O método dos Losse combina 3 elementos poderosos: memória espacial, memória visual e memória emocional. Essa combinação torna a lembrança mais robusta. Quanto mais sentidos envolvidos, mais forte será a memória. Revisitar mentalmente o percurso fortalece ainda mais as conexões neurais. Cada repetição consolida a informação.
A técnica também ajuda na organização do conhecimento. O conteúdo passa a ter uma estrutura espacial clara. Isso facilita tanto a compreensão quanto a retenção. O método SLOSS pode ser aplicado em diversas áreas. Ele é muito utilizado por estudantes. Também é útil para profissionais que precisam memorizar apresentações. Na aprendizagem de idiomas, por exemplo, palavras podem ser associadas a locais específicos do palácio mental. Isso facilita a memorização do vocabulário. Na área clínica, o método também pode ajudar na reabilitação cognitiva. Ele estimula a memória, atenção e imaginação. Com a prática, é possível criar múltiplos palácios mentais. Cada ambiente pode representar um tema diferente. A emoção também pode ser incorporada às imagens mentais. Isso aumenta ainda mais a força da memória. A atenção durante a criação das associações é fundamental. Sem foco, as conexões não se consolidam. Com o tempo, o uso do método se torna mais rápido e automático. A habilidade de visualização mental também melhora. Do ponto de vista da neurociência, o método do SLOSS demonstra claramente a neuroplasticidade. Ele mostra como o cérebro pode desenvolver novas estratégias para armazenar informação. Assim, ao integrar espaço, imagem e emoção, o método SLOSS transforma a memória em uma ferramenta extremamente poderosa para a aprendizagem. Bem, chegamos ao final da unidade 3, do módulo 4. Espero que até aqui você tenha gostado de mais essa aula. Nos vemos na unidade 4 deste módulo. Até lá!